Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 de março do ano de 2023. É 27 de Adar do ano 5783. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós estamos na primeira porção do livro de Vaikra, Levítico. Então nós estamos iniciando o terceiro livro da Parashá, da Torá, que é Levítico, Vaikra, que significa e ele chamou. E iniciando nós temos a seguinte palavra: os que depositam sua confiança no Eterno serão firmes como o monte de Sion, que permanecerá inabalável para todo o sempre, né? Assim como um colar de montanhas contorna Jerusalém, a proteção do Eterno envolve seu povo perpetuamente. Então, por isso, que haja paz sobre Israel, sobre aqueles que estão cada vez mais confiantes no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Então, o segredo para o teu sucesso é exatamente este: é estar firmado, alicerçado cada vez mais no centro da vontade divina, para poder cada vez mais no seu dia a dia exaltar o teu nome precioso. Ok? Baruch Hashem. O nosso shalom vai hoje para Carlin Ramalho Herman, da cidade de Santa Fé, lá na Argentina, né? Então nós temos aí mais um visitante internacional. Temos ainda também o Shemuel Ioná Belchior, ou Belchior. Ele mora na cidade de Pacajus, no Ceará. A Rita Maerovitch, da cidade de Realengo, Rio de Janeiro. O Danilo Alas Alves, né? Jorge, São Paulo, capital. Radames Nunes, da cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Neiva Oliveira, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Suenaga Robert, São Paulo, capital. Alidice Okamoto, Manaus, lá no Amazonas. O João Marciano, na cidade de Gama, Distrito Federal. Temos aí mais um visitante internacional, que é não sei exatamente se é dessa forma que pronuncia o nome do casal, ok? Breia Warnastaf e seu marido Stephen Duncheia. Eles são da cidade de Jacksonville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então, ao casal e seus familiares, o nosso shalom. Gesonita Almeida Silveira, de Curitiba, Paraná. A Maria Esther Leguizamoa, né? Maria Esther Leguizamoa. Ela mora na cidade de General Pico, também na Argentina, né? Temos aí também o Seu Zariahu, da cidade de Sobral, em Portugal. Temos aqui agora Portugal. Thales dos Santos, se não me falha a memória, é do Rio Grande do Sul. Jorge Kovac, São Paulo, capital. Alon Ar, Vera Cariri, né? A Elizabeth Nabatanzi, ela é da cidade de Kampala, lá em Uganda, né? Continente africano, Baruch Hashem. Temos aí também Paná El Carvalho, da cidade de Macau, no Rio Grande do Norte. O João Luiz Martins, né? Temos aí também um outro visitante internacional aqui, né? Não sei se é exatamente dessa forma que pronuncia o nome dele, ok? Iso Wiernik, né? Mais ou menos isso aí, né? Wiernik, ele, aliás,
eu não tenho o nome da cidade desta pessoa que eu acabei de falar. O visitante internacional agora é o Reineiro Rodrigues, da cidade de Cuba. Aliás, ele é de Havana, né, capital de Cuba, né? Então, Reineiro Rodrigues, né? Ele reside na cidade de Havana, em Cuba, ok? Então, esses são os nossos visitantes de hoje aqui, né, para mencionarmos na nossa relação, ok? Baruch Hashem. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Edilene Minorello também está por aí, né? Edilene Minorello. E o marido Claudemir de Bauru, aqui a nossa região, da nossa sinagoga Benei Noa Regional Bauru, Baruch Hashem. Hoje nós temos na nossa palavra, né, hoje nós estamos na nossa segunda leitura da primeira porção do livro de Vaikra, Levítico, né? Vaikra, a tradução correta é "e ele chamou", ou chamou, né? Então hoje nós estamos na nossa segunda leitura do terceiro livro dos 5 livros da Torá. A nossa reflexão hoje corresponde à segunda leitura do capítulo 1, que vai do versículo 14 até o capítulo 2 e o verso 6 da nossa segunda leitura aqui, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos traz para nós um resumo, por assim dizer, da nossa paraxá semanal. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala assim: no decorrer da história, vemos que Deus se revelou tanto para judeus quanto para os gentios, os povos gentios, ou os povos não judeus. Diversas nações também tiveram a oportunidade de terem os seus profetas, né? Entre eles, o mais conhecido é exatamente o profeta Bilã, né? E também tiveram seus profetas que possuíam também o Espírito Divino, a Ruach, né? O sopro, o Espírito de profecia pairando sobre eles, né? Mas a diferença básica entre os profetas das nações e os profetas, os Neviim, né, do povo judeu, é visível logo no princípio da nossa paraxá, Vaikra. Lembra que falamos ontem do Aleph, né, estar em forma diminuta, menor, melhor dizendo, né? O Aleph, na palavra Vaikra, está no final da palavra Vaikra, e o Aleph está na forma menor do que o contexto todo da palavra Vaikra, né? Então ela vem bem minúscula, como nós mostramos ontem e falamos ontem, né? Então mostra que a grandeza e a humildade andam juntas. E é exatamente a grandeza e a humildade de Moshe, né, espelhada desta forma aí, né? Então, a diferença básica que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz, falando sobre essa diferença básica, que é exatamente, né, os profetas das nações e os Neviim, os profetas do povo judeu. Então, com relação a Moshe Rabbeinu, né, o nosso mestre Moshe, o que é de fato, né, o grande Navi, o grande profeta, né? E como o próprio texto nos fala em Devarim, né, que não há um profeta semelhante a ele, e depois dele não há. Então está exatamente na linguagem utilizada aqui na questão da Vaikra, né? A primeira palavra do nosso terceiro livro, né? Vaikra, e ele chamou. Então, Vaikra literalmente diz, e chamou, ok? Demonstra de fato a simpatia de Deus por Moshe, né? Um afeto na forma que ele se revela para com Moshe, né? Nós falamos também sobre essa questão no dia de ontem, dizendo que são 4 formas em que Deus chama Moshe.
Vai daber, e ele falou, vai Omer, e ele disse, vai Tsave, e ele ordenou. Essas são as três formas que Deus chama. Mas quando nós chegamos no livro de Vaikra, Deus ele vem e diz Vaikra. Mas esse Vaikra, ele está conectado com a palavra Queriá. A palavra Queriá significa afeto. Então aqui, Vaikra, Deus está chamando Moshe de uma forma muito afetuosa, muito carinhosa, né? Por assim dizer. Então, aqui está a diferença que o nosso Rebbe Menahem Mendel vem trazer para nós aqui, né? É exatamente o quê? Quando ele se refere a Moshe, então ele diz, Vaikra, e chamou, ok? Quando vai em contrapartida, quando ele vai e chama Bilã, nesta questão aqui, que também era um grande profeta, e ele também teve a oportunidade de poder receber a Ruach do Eterno, o sopro, a inspiração, né? O espírito de profecia da parte de Hashem. Né? Então, ele, né, que é o maior dos profetas entre as nações não poderiam, né, tentar se justificar que não tiveram oportunidade de terem profetas. Mas os nossos sábios que todas as nações tiveram os seus profetas, que receberam também uma certa porção da Ruach, de Elohim, o espírito de profecia de Elohim. Certo? Então, Bilã, que é o maior dos profetas entre os não-judeus, a linguagem empregada para ele, né, é Vaiakar, que significa e foi chamado. Né? Esse foi chamado é como no estilo de convocação, ok? Então demonstra que Deus ele não nutria de fato um bom apreço por Bilã, né? E é por isso que, de certa forma, né, por assim dizer, ele é convocado numa linguagem que tem um certo potencial de desvalor ou desvalorização. Por isso, para Moshe, Vaikra, e chamou. E para Bilã e os demais profetas, Vaiakar, que significa e foi chamado, trazendo num sentido de foi convocado. Ok? Então, as duas palavras em hebraico que nós temos aqui é exatamente esta. Vaikra e Vaiakar. As mesmas letras compõem as duas palavras. Porém, nós temos Vaikra e Vaiakar, que são bem parecidas, mas os seus significados têm diferenças. Então, o nosso mestre, o nosso professor, o Rebbe Menahem Mendel, ele diz que a única diferença entre elas é exatamente o Aleph. Que na palavra Vaikra, Aleph, na palavra Vaikra, o Aleph é a última letra da palavra Vaikra. E Vaiakar, a última letra é Resh, e não Aleph. Ok? Então, por isso que elas são bem parecidas. Então, essa diferença pequena na forma escrita, porque Aleph vem na forma pequena, diminuta de se escrever. Então, a letra Aleph, que é essa única diferença entre as duas palavras, quando acrescentada, né, no caso Vaikra, o Aleph é acrescentado à palavra Vaikra, muda completamente o sentido da palavra. Por quê? Porque quando o Aleph ele foi acrescentado à palavra Vaikra, então a linguagem vã e impura que há em Vaiakar, então o Aleph ele anula essa linguagem vã e impura para Vaikra. Então quando ele diz a Moshe Vaikra e chamou, então ele anula a linguagem vã e impura que há em Vaiakar, que termina com Resh,
certo? Uresh é a palavra, é a letra R, e ela está conectada com Rashá. Rashá, que significa perverso, mal, ok? Então, o Aleph em Vaikra anula exatamente a linguagem e o significado vão e impuro da palavra, que é o caso Vaiakar, certo? Então, Vaikra, ela tem uma conexão de afeto e santidade. Por isso, a lição fala no sentido de que Vaikra, e chamou, com o Aleph de forma diminuta, pequena, mostra que grandeza e humildade devem andar juntos. Como diz o proverbista, antes da honra vem a humildade. Para que haja honra, a pessoa precisa ter humildade. E Moshe mostrou muito bem esse exemplo de humildade e grandeza. Então a grandeza de Moshe estava revestido de humildade. A humildade de Moshe, ela estava cheia de grandeza, sem prepotência, sem arrogância, sem aquilo que é vão e impuro, Vaiakar. Ok? Então, por isso, a letra Aleph, ela tem esse detalhe. Por quê? Porque ela é a primeira letra do alfabeto hebraico, por isso ela é chamada de a letra rei de todas as demais letras do alfabeto. Bem como também a letra Aleph, ela é a primeira e ela tem um valor numérico 1 e ela está conectada diretamente com Deus, porque Deus é um, Echad. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não é homem e nem filho do homem. Portanto, Deus, ele não nasceu e nem morreu e nem ressuscitou. Entendeu? Então, este é o nosso Deus. Então, Aleph está conectado com a unicidade de Deus. Então, a conclusão que nós podemos chegar aqui sobre Vaikra e Vaiakar é que Vaikra, quem está em Vaikra, ele anda com humildade e grandeza e humildade, e portanto ele está conectado com a unicidade de Deus. Enquanto que Vaiakar, que está dentro de uma linguagem vã e impura, ele está conectado com o seu ego, com o seu egocentrismo. Então, o seu eu é o seu Deus, e ele está desconectado realmente do único Deus. O verdadeiro e o único Deus, que é o único Redentor e Salvador e Criador. Então, por isso, Bilã, que representa todos os demais profetas de entre as nações, e nós vamos ver no histórico de Bilã mais para frente, que ele estava preocupado consigo mesmo, com seu próprio umbigo, com seu próprio ego. Ele procurava renome entre os homens. Ele não aceitou apenas ter um renome diante de Deus, como os demais profetas das nações. Agiram de forma egoísta, perderam a Ruach de Elohim, o sopro, a inspiração divina. Então, por isso, Bilã representa todos os profetas das nações dentro dessa questão vã e profana, impura, ok? Então, esse chamado de Deus, numa linguagem de afeto, carinho, não era direcionado somente a Moshe, mas a cada judeu individualmente, e todos aqueles que têm a faísca divina, que têm uma faísca de Moshe, e que vão cada vez mais se encontrando dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso, nós, Bnei Noah, não judeus, nós precisamos andar ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, para nós não perdermos a Ruach de Elohim, o sopro divino, a inspiração divina para o nosso andar do dia a dia, ok? E aí nós vamos nos transformando cada dia mais, nossa forma de pensar, consciência divina,
a consciência de família, o quanto nós precisamos valorizar a família, e a consciência de liberdade, a livre escolha. Você sabendo usar isso com sabedoria, você não estará dentro de uma linguagem vã e profana, e muito menos dentro de um comportamento vão e profano, impuro, ok? Então, por isso, o chamado de Deus para Moshe Vaikra, e chamou, é uma chamada de carinho, afeto, de amor. Então, que nós possamos encontrar esse chamado de Deus no nosso dia a dia. Vaikra. Como que você encontra Vaikra? Como que você encontra o chamado de Deus para a tua vida? Às vezes você quer ser um profeta Elias, que quer ouvir através de uma tempestade. Lembra quando o profeta Eliarro, ele fugia de Jezabel e ele se escondeu numa caverna? E Deus falou para ele: o que você está fazendo aqui escondido? Não, porque Jezabel quer me matar. Saia e falarei contigo. Então Deus disse para o profeta Eliarro, Eliarro Navi, o profeta Eliarro: saia da escuridão e eu vou falar contigo. Saia do seu esconderijo e eu vou falar contigo. Saia do seu medo e eu vou falar contigo. Pare de se esconder e eu vou falar contigo. Não fique na sombra, na moita. Não fique escondido. Saia da vergonha de ser um Benei Noah, uma Bat Noah, um Ben Noah. E se mostre, se revele. Ah, mas tem muitos amigos, tem muitos familiares que não vão se sentir bem. Eles não vão se sentir bem se você continuar fugindo, se você continuar se escondendo, se você continuar no fundo de uma caverna escura, com vergonha, com medo, covarde. A princípio, você sair da caverna, sair do seu esconderijo, sair do anonimato, sair do medo, da vergonha e mostrar-se, revelar-se à luz, pode ser que no começo muitos vão ficar bravos com você. Mas braveza não mata ninguém, não arranca pedaço de ninguém. Ah, vão falar um montão para mim, também não mata e não arranca pedaço. Mas à medida que você vem à luz e se revela pela luz, pode até haver, a princípio, uma grande resistência. Mas se você permanecer, você vai ver que essa resistência vai se quebrando. Ela vai caindo por terra. Porque as pessoas, elas estão acostumadas ao ciclo natural do mundo ali fora. Qual que é o ciclo natural do mundo ali fora? O medo, a covardia, o se esconder, o se omitir. As pessoas que estão no mundo ali fora, elas estão procurando exemplos a seguir. Elas estão procurando pessoas que realmente deem um exemplo de algo bom, justo, duradouro. Estão procurando pessoas que realmente, assim, é assim e é assim que eu sou. Porque eu tenho o único Deus comigo e eu sirvo o único Deus. O único Criador, o único Redentor e o único Salvador. E não volto atrás, não vou arredar o pé disto. Saia, Elias, saia, Eliarro, do seu esconderijo, e eu falarei contigo. Como que Deus fala contigo? Como que você pode ouvir a voz de Deus? Essa é a questão que muitas vezes as pessoas ficam procurando. Como o profeta Eliarro, quando saiu da caverna, do interior da caverna, e veio para o exterior, veio para o mundo. Então houve uma grande tempestade, trovões, relâmpagos. E o profeta Eliarro, agora Deus vai falar. E Deus não falava. Passou a tempestade, não falou. Passou o trovão, não falou. Passou o relâmpago, não voou. Passou o vento tempestuoso, não falou. O terremoto, ele não falou. Um grande estrondo, ele não disse nada. Mas de repente veio uma leve e suave brisa. Se Deus não falou com tanto aqueles barulhos,
Então agora Deus não vai falar com essa suave brisa. Foi aí que Deus falou com o profeta Eliabe. E aí Eliabe se explicando, se justificando. Não, eu estou escondido, Deus, porque a rainha Jezabel e Acaz já mataram muitos dos teus profetas. Só eu sobrei. Não tem mais ninguém que serve a ti. E Deus falou para ele, não, Eliabe, não é assim não. Tem mais de 5.000 profetas que não se dobraram diante de Baal, que não se dobraram diante da vontade de Jezabel e Acaz. Saia da escuridão, procure os que estão na luz como você e vá somar com eles. É o que nós precisamos fazer, é somar com os nossos irmãos Benei Noach, com orientação rabínica, anunciando o Deus único, a unicidade e a unidade do único Deus, Criador, Redentor e Salvador. Anunciando as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais, como queiram, e as suas 66 ramificações para as nações. Saia da escuridão, para que realmente Deus possa falar com você. Então, a resposta à pergunta, como que eu ouço a voz de Deus? Como que eu posso responder a Deus ao seu chamado? Modé ani lefanecha, meler vekayam. Ou seja, quando você abre os olhos pela manhã, numa sua leve brisa, no leve mover da sua vida, quando abre os olhos, nesta brisa, você pode ouvir a voz de Deus dizendo, Modé ani lefanecha, meler chai vekayam, sherechezarta binishmati, bechemilá rabá emunatecha. Ou seja, em português, é assim. Agradeço a ti, Rei vivo e existente, por ter devolvido minha alma com piedade dentro de mim. Grande é a tua confiança. É assim que você ouve a voz de Deus. Porque Ele te devolveu a vida quando você acordou de manhã. Quando você acordou de manhã, Deus começou a falar contigo nesta leve e suave brisa. Não foi através de um trovão, terremoto, uma tempestade, ventos fortes, impetuosos. Não foi através de raios, relâmpagos. Foi através de uma leve e suave brisa que Ele falou com o profeta Eliabe. E é a mesma forma que Deus fala com cada um de nós a cada manhã, quando despertamos. Modé ani. Graça, ou agradeço a ti, graça te dou, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido minha alma dentro de mim com piedade. Grande é a tua confiança. Ele confia em você um novo dia e uma nova vida, que Ele está concedendo a ti, a mim e a cada um de nós. Então, por isso, essa é a grande diferença a grande pequena diferença de Vaikra e Vaiakar. O Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, chamado letra Rei de todo o alfabeto. Aleph, que está conectado com a unicidade de Deus, aquele que é um e único, Errad. Ele está confiando em você, para que quando você acorda, desperta, que você possa cumprir a sua missão sublime, suprema da sua vida. Transformar este mundo para ser a moradia de Deus. É isso que o Rebbe está trazendo para nós, dentro dessa reflexão Vaikra e Vaiakar, ok? Então esse chamado de Deus, numa linguagem de carinho, essa mensagem de Deus que você recebe da parte do Eterno toda manhã quando você acorda, dessa forma suave, carinhosa, com afeto, Ele está dizendo, Vaikra,
E chamou você, que abriu os olhos para um novo dia, para uma nova vida, porque você acabou de ressuscitar. Quando você dorme, você está como morto. Você está morto. Quando você acorda, você está ressuscitando. É um exercício que Deus nos concede para que nós possamos nos adaptarmos à ressurreição nos dias da redenção final com Mashiach. Como é bom acordar. Como é bom abrir os olhos e saber que ainda estamos vivos. É a forma suave, sublime, carinhosa, amorosa e com muito afeto que Deus chama cada um de nós a cada manhã. E esse chamado não era direcionado somente a Moshe, mas é direcionado a cada judeu e a cada Benenor que quer fazer a sua vontade. E por isso, todos, principalmente cada judeu, e a partir do povo judeu, há uma centelha de Moshe. Que nós possamos buscar, como vimos aqui anteriormente, o nosso Rebbe dizendo, o Moshe interno. Entendeu? Por isso, Deus se revela a todos e em cada geração, embora nem sempre as pessoas se dão conta disso. Isso deve despertar em cada um de nós uma força essencial a partir do povo judeu, a Ahavat Israel, o amor por Israel, literalmente falando, a Ahavat Israel, que é amor por Israel, que está implícito o amor por cada judeu. E nós podemos dizer, Ahavat Benei Noach, o amor por cada Benei Noach, dentro desse mesmo aspecto. Então, por isso, Ahavat Israel, né, amor ao próximo, amor por Israel, como diz o salmista, aqueles que amam Jerusalém prosperarão e também serão abençoados, ok? Então, dentro desse aspecto, Ahavat Israel, é necessário que nós tenhamos o quê? Ardut. Ardut, que significa união. União. E essa união está conectada dentro daquilo que, principalmente para nós, Benenor, que estamos vindo de um mundo muito conturbado, religiosamente falando, e trazemos muitos vícios conosco. Então, é um exercício diário nós realmente estarmos em Ahavat Israel, amor ao próximo, amor por Israel, Jerusalém, e Ardut, união, para podermos um ao outro ajudar a perdermos os nossos vícios e cada vez mais nós não temos uma linguagem vã e impura, mas indo purificar. Saiamos do Vaiakar para Vaikra, cada momento da nossa vida, ok? Então, Deus ele gosta tanto de cada um de nós, seguramente devemos seguir o seu exemplo, amar ao próximo de forma verdadeira e semelhante, como diz Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como ama a ti mesmo, né? Então é através dessa união com todo o povo, a clamar juntamente pela redenção final, que Mashiach venha e que ele se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Então, Ahavat Israel e Ardut é firmeza e amor, é humildade e grandeza, norteando o nosso dia a dia, para que mais e mais nós possamos, sem sombra de dúvidas, trazermos a redenção com a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo. Amém, vê amém. Ok? E dentro dessa nossa aliada de hoje, nós temos aí o grande tema da nossa live, que é exatamente o que? Caminhar, voar e nadar. Caminhar, voar e nadar.
exercícios preciosos para manter uma boa saúde, seja no campo físico como no campo espiritual. Caminhar, voar e nadar. O que o nosso Rebbe Menahem Mendel fala sobre isso? Então ele nos fala que 5 tipos de animais podiam ser oferecidos em sacrifício ao altar de bronze a Hashem. Os bezerros, os cabritos, os carneiros, os pombos e as rolinhas, certo? Então os mamíferos fazem alusão àqueles que, entre nós, cuja natureza animal está muito evidente e viável, né? É a expressão dos mamíferos, né? As aves, por conseguirem voar, aludem àqueles de nós que são menos pé no chão, ou seja, que vivem uma vida mais intelectual e, portanto, voam acima da existência puramente animal, a consciência divina, o intelecto. Quanto mais você tem Torá, quanto mais você se enche de Torá, das 7 leis de Noa, quanto mais você realmente alimenta a sua consciência divina com Deus e a sua palavra, e obedecendo aos seus mandamentos, mais você tem consciência divina. Você voa. Que maravilha! Tem menos pé no chão. O que significa ter menos pé no chão? Não cria raízes, né? Raízes que vão para o chão, para o fundo da terra. E aí você fica amarrado na terra. E aí você fica amarrado na alma animal, buscando aquelas questões que são da terra, terroso. Ambição, inveja, ciúmes, ódio, raiva, desejo que fulano se dê mal, se estrumbique na sua vida. Que leva o quê? A morte, tanto espiritual como a morte física. Entendeu? Então, apegar-se mais realmente à consciência divina. Ser menos terroso, né? Ou seja, alimentar mais a alma divina do que a alma animal, trazendo a alma animal para o domínio da alma divina. Bem como também, né, vive uma vida de forma mais intelectual, por isso voam acima da existência puramente animal, da alma animal. Contudo, assim como uma ave precisa descansar periodicamente do seu voo, também o intelecto humano é limitado por natureza. Nós não podemos esquecer que nós somos limitados, finitos, mortais, né? Então, por isso os nossos mestres falam, né? Você não pode ficar 24 horas por dia, por exemplo, né, estudando a Torá, porque você vai fugir da sua configuração, como um Benei Noach, que você precisa não se isolar, né? Porque o estudar 24 horas significa você se isolar de tudo e de todos. E aí nós vamos perder o foco da nossa missão, que é transformar a Terra. Então, por isso, há momentos realmente de voarmos, né? Estudo da Torá, os livros preciosos, que nos fortalece cada vez mais a nossa Muná, o nosso Bitachon, fé e confiança em Deus, nos solidifica no nosso andar de fé, no conhecimento, na unidade, unicidade de Hashem, e etc. e tal. E há momentos em que nós precisamos realmente, literalmente falando, nos envolvermos com o mundo secular para podermos levar esta luz divina, essa presença divina no meio das pessoas, entre as nações, né? Por isso as aves, assim como os mamíferos, são usados como sacrifícios, uma vez que nossa natureza animal, assim como o nosso intelecto, necessitam ser refinados e elevados espiritualmente. Então, tudo em nós precisa ser refinado e elevado espiritualmente, né? A gente não pode se acomodar a uma situação, né? A gente se acomoda a uma situação e nós arrumamos, né, 1001 desculpas. Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Patati patatá, né? Vamos dar um exemplo prático, né? Para o Benei Noach não é proibido comer carne de porco, porque não está ordenado a ele. Porém, como os ensinamentos falam dos nossos mestres, as nossas 7 leis universais, ou as 7 leis de Noach,
Tá ali, pabum. Mas se nós queremos fazer alguma coisa a mais, dentro dos mitzvot, dentro dos preceitos judaicos, e nós queremos fazer a mais, né, para o nosso próprio bem e elevação espiritual. Não é proibido, mas precisa ter uma orientação rabínica, se é adequado ou não. E se é adequado, nós precisamos obedecer o quê? A halachá, que são os preceitos judaicos de como o fazer. Ok? Então, é uma questão de uma decisão pessoal voluntária. Ok? Então, o Benenô diz assim, não, eu não quero nem saber, eu vou continuar comendo minha carne de porco e acabou. Baruch Hashem. Não é por causa disso que você vai para o esquinto dos infernos, como diz outros por aí. Entendeu? Porém, quanto mais se faz, mais elevação espiritual. Quanto mais se faz, mais inspiração e talentos espirituais. Ok? Então, um exemplo. A pessoa fala assim, puxa vida, eu já sou um Benei Noah há 10 anos, mas ainda não perdi a mania de xingar. Qualquer coisinha eu estou xingando. Por quê? Porque não está refinando a sua alma animal. Você pode fazer mais, só que você diz, eu não quero fazer mais. Não é proibido você fazer mais, como também você pode fazer se você o fizer com um espírito voluntário, com a verdadeira intenção do coração e seguir a orientação rabínica. Então, rabino, eu estou sentindo o desejo que eu devo parar de comer carne de porco. Qual é a orientação para isso? Então o rabino já deu, né, instruções, e você pode tirar as instruções novamente, que não tem problema algum. Né? O nosso Rav Yaakov Gerenstad está sempre de prontidão. E aí então, dentro desse aspecto, o que acontece? Aí você decide. A orientação é essa. Aí você decide se você faz ou não faz. Neste momento, você vai realmente trazer para você mesmo. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não pode esquecer desse detalhe, tá? Você não tem que provar nada para ninguém. Porque as pessoas não é o teu Deus. O teu Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Só Ele e somente Ele está acima de tudo e de todos. Portanto, você não precisa provar nada para ninguém. Ponto. Ok. Para quem que você precisa provar algo? Para Deus. Tudo bem, isso não resta dúvida, faz parte do cardápio, por assim dizer. Mas, essencialmente, você precisa provar para você mesmo quem você é. Quem você realmente é. Mais carnal ou espiritual? É uma realidade. Eu não abro mão do meu bacon. Eu não abro mão da minha costelinha de porco. Baruch Hashem, seja feliz com a sua decisão. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te criticar e ninguém vai dizer que você vai para o esquinto dos infernos por causa disso, como diz certos segmentos religiosos por aí. Entendeu? Agora, uma coisa é certa, que nós também não podemos esquecer. Quando tomamos uma decisão desta, né, não é uma decisão com a questão de salvação, vida eterna, Olam Rabá, mundo vindouro, mas é uma decisão em que eu quero mais de Deus. Eu quero receber mais de Deus. Automaticamente, você quer fazer mais para Deus. E quanto mais você faz para Deus, mais você recebe de Deus. Trocando em miúdos, você quer grandes bênçãos? Reflita sobre isso. E procure fazer mais para Deus.
Esse é um exemplo que nós estamos dando, mas existem inúmeras outras questões aí que você pode realmente tomar posições e decisões boas, agradáveis a Deus, a você, e que isso vai trazer muito mais bênçãos para você, para a sua família e aqueles que estão próximos a você. Por isso, caminhar, voar e nadar espiritualmente não é para qualquer um. Tem gente que só quer caminhar, mas não quer voar, não quer nadar, quer só caminhar. Vai com o seu jeitão, caminhando, vai em direção à redenção final, beleza, tudo bem, está no monoteísmo, Baruch Hashem. Mas quando a sua alma divina, ela começa a fazer com que a sua centelha divina vai se tornando cada vez mais um fogo fumegante, não procure apagar esse fogo, entre aspas, que significa o quê? Um amor transbordante por Deus. Pelo contrário, alimente, dê mais força a ele. Ok? Por outro lado, os peixes que permanecem constantemente nas águas fazem alusão àqueles entre nós que já refinaram tanto a si mesmos, que permanecem sempre conectados a Deus, entre aspas, nadando nas águas, nadando nas águas da Torá, estudando, aprendendo e pondo em prática, né? Então, como o lado divino da nossa personalidade, né, que é o nosso lado, entre aspas, peixe, que vive entre as águas, dentro das águas, né? Então nós precisamos, nesse sentido, vivermos dentro da Torá. Não precisa de elevação que necessita o nosso lado animal, pois os peixes não são usados em sacrifícios, ou seja, significa, trocando em miúdos, quanto mais nós nos elevamos, nós não precisamos nem ficar preocupados com a alma animal, porque ela vem automaticamente para as águas da alma divina que estão mergulhadas nas águas da Torá. Quando você chega no fim do dia, antes de você fazer o seu Shema para dormir, você é chamado a uma reflexão do dia. Como que você passou o dia? E nessa reflexão você vai ver lá então se você foi mais espiritual ou mais carnal. E aquela parte animal que foi manifestada, qual foi a intensidade dela? Qual foi o grau dela? E aí você vai analisar o lado seu espiritual e o lado seu animal. E ao analisar o seu lado animal, você precisa ter a coragem de reconhecer que aquilo não foi legal, não foi bom. E que eu preciso corrigir isso. E o dia seguinte, quando você vai novamente, de uma forma suave como uma brisa, abrir os olhos, não esqueça, Deus está, vai cá, e chamou, Ele está te chamando para um novo dia, uma nova vida, uma nova oportunidade de ser melhor do que o dia anterior. Amanhã estaremos de volta, se assim Hashem permitir. Shalom, shalom, uma ótima reflexão.